Nós vamos iniciar com o verbo guardar, de guardar algo em algum local. Guardar as compras no porta-mala do carro, guardar o dinheiro no bolso, guardar as roupas no guarda-roupa. Então, guardar, to keep. Os dois S têm o som de I, to keep. Guardar meu caderno, to keep my notebook. Eu tenho que guardar meu caderno. I have to keep my notebook. Eu tenho que guardar minha mochila. I have to keep my backpack. Eu tenho que guardar minhas roupas. I have to keep my clothes. Então, em português, os verbos no infinitivo do presente possuem as terminações AR, ER e IR. Então, andar, caminhar, trabalhar, estudar, comer, beber, ler, escrever, dormir, vestir, ir, vir. Então, quando terminar em ER, IR ou AR, os nossos verbos estão no infinitivo do presente. E em inglês, uma das formas de fazer o infinitivo do presente é acrescentando o to, o auxiliar to, antes do verbo. Então, por isso que antes do keep tem o auxiliar to. Se nós tirarmos o auxiliar to antes do verbo, o verbo passa a significar guardo, guarda, guardamos e guardam. E na segunda frase, nós temos o ing no verbo. E o gerúndio, ele é feito em inglês através do ing. Nós temos 13 INGs em português. As terminações endo, indo e ando. Então, comendo, bebendo, andando, caminhando, dormindo, vestindo. Essas três terminações, indo, ando ou endo, em nossos verbos, caracteriza que os nossos verbos estão no gerúndio. E em inglês, nós temos apenas uma terminação do gerúndio para traduzir os nossos três gerúndios, endo, indo e ando, que é o ing. E o G nunca será pronunciável. Então, guardando, keeping. Eu estou guardando os pratos. I am keeping the plates. Eu estou guardando minhas coisas. I am keeping my things. Me empresta um pano. Lend me a cloth. Pano seco. Dry cloth. Pano molhado. Wet cloth. Eu preciso de um pano para limpar esta mesa. I need a cloth to clean this table. Quando você quiser falar para ligar o celular que estava carregando, desligado, ligar o carro. Então, em português é uma única palavrinha, ligue. Em inglês são duas palavrinhas, turn on. O U tem o som de A, o restante tudo tem o mesmo som da escrita, churn. Ao invés de falar turn, faz um charme no T, fala churn. E depois nós temos a palavrinha on, que da mesma forma que se escreve, se pronuncia. Então ligue, churn. Liga a TV, por favor.
Turn on the TV, please. Liga o ventilador, por favor. Turn on the fan, please. Ligue o ar-condicionado, por favor. Turn on the air conditioning, please. E para você pedir para desligar, você vai manter o mesmo turn e vai apenas alterar o on pelo off. E o off da mesma forma que se escreve e se pronuncia. Então desligue a luz, por favor. Turn off the light, please. Desliga o rádio, por favor. Turn off the radio, please. E para realizar as nossas perguntas, quando tiver um verbo regular ou um verbo irregular nas frases, nós usaremos o do ou das antes dos pronomes. Se na frase tiver o pronome ele ou ela, os pronomes na terceira pessoa do singular, nós usaremos o das. E para os demais pronomes, nós usaremos o do. Agora, lembre-se que nós temos 4 categorias de verbos: to be, modal, regular e irregular. E quando tiver um to be ou modal, nós não usaremos nem o do e nem o does. Nós apenas inverteremos os verbos com os pronomes. E quando não tiver um to be e nem um modal, vai ter um regular e um irregular. E aí sim, aí nós acrescentaremos o does antes dos pronomes na terceira pessoa do singular, antes de ele ou ela, e o do para os demais pronomes. Então você gosta, você e o gosta, like. O do, porque é uma pergunta e tem na frase o verbo, o pronome você, que é o you. Eu, I, gosto, like. O do, porque é uma pergunta e tem na frase o pronome eu, que é o pronome I. Nós, we, gostamos, like. O do, porque é uma pergunta e tem na frase o pronome nós, que é o pronome we. Eles, they, gostam, like. O do, porque é uma pergunta e tem na frase o pronome they. Então, com os pronomes I, you, we e they, nós usaremos o auxiliar do em nossas perguntas. E com os pronomes he, she e it, nós usaremos o auxiliar does. Em português, nós temos 2 pronomes na terceira pessoa do singular, ele e ela. Em inglês, nós temos 3 pronomes para traduzir esses nossos 2, porque a distinção em inglês, quando nós nos referimos a coisas, objetos ou animais e pessoas, e em português não tem essa distinção. Por exemplo, eu falo, ele está comigo, me referindo ao celular. E eu falo, ele está comigo, me referindo a uma pessoa. O mesmo ele que eu usei para me referir a uma pessoa foi o mesmo ele que eu usei para me referir ao celular. Já em inglês, não. Ele, para se referir ao celular, é o pronome it. E ele, para se referir a uma pessoa, é o pronome he. E ela, para se referir a uma pessoa, é o pronome she. E ela, para se referir a uma coisa, objeto ou animal, é o pronome it. Então, it significa ele e ela, para coisas, objetos ou animais. Então, eu falo, ela está comigo, a caneta. Então, eu uso o it para traduzir o ela. Eu falo, ele está comigo, o lápis. Então, eu uso it para traduzir o lápis. Então, para he, she e it, nós usaremos o does, ou seja, para os nossos 2 pronomes na terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, ele, he, gosta, like. Does, porque é uma pergunta e tem o pronome na terceira pessoa do singular, ele. Ela, she, gosta, like. O does, porque é uma pergunta e tem o pronome na terceira pessoa do singular, ela. E o outro pronome que nós usamos, o does, é o it. Então, com o does, nós usaremos o it, o she e o he.
e com o do os demais pronomes pessoais do caso reto, uma vez que só existem 7. Sobraram então I, you, we e they. Você gosta de frango? Do you like chicken? Eu gosto de peixe. Do I like fish? Nós gostamos de refrigerante. Do we like soda? Eles gostam de carne. Do they like meat? Então, nessas 4 verbos, nessas 4 frases, nós usamos o auxiliar do, porque nós tivemos os pronomes I, you, we e they. E sempre com esses 4 pronomes, nós usaremos o do. E com os pronomes it, he e she, nós usaremos o does. Então, ela gosta de alface. Does she like lettuce? Agora nós vamos passar pelo verbo to be am, que significa sou ou estou. Observe na primeira frase, por gentileza. Eu sou. I am. O AM tem o som de M. Somente o som do M que é pronunciado, ou a letrinha M que é pronunciada. Eu estou. I am. Então, tanto para eu sou quanto para eu estou, foi a mesma tradução. I am. Então, eu sou médico. Então, eu vou usar o I am para traduzir eu sou. Eu estou fazendo uma cirurgia. Eu vou usar o mesmo I am para poder traduzir eu estou fazendo uma cirurgia. Então, eu estou e eu sou vai ser traduzido pelo I am. Então, eu sou professor. I am a teacher. Eu estou ensinando. I am teaching. O verbo to be is, ele é conjugado com os pronomes he, she e it, com os pronomes na terceira pessoa do singular, ele e ela. Então, ela é she is, ela está, she is, ele é he is, ele está, he is, ele ou ela é para coisas, objetos ou animais, it is, ele ou ela é está para coisas, objetos ou animais, it is. Ela é minha professora, she is my teacher. Ela está ensinando, she is teaching. Ele é advogado, he is a lawyer. Ele está trabalhando, he is working. Ele está aqui, he is here. Ela está comigo, she is with me. Bom, então, com os pronomes he, she e it, nós usaremos o verbo to be is. E com o pronome eu, I, que é I, nós usaremos o verbo to be am. Então, nós tivemos 4 pronomes pessoais do caso reto com esses 2 verbos to be, com is e com am. Existem 7 pronomes pessoais do caso reto. Então, restaram 3, que é você, you, nós, we, e eles ou elas, que é they. Não existe uma tradução para eles e uma tradução para elas, não. They significa tanto eles quanto elas. E para, então, usar o verbo to be com os pronomes you, we e they, nós usaremos o verbo to be are. Fala ar, o ar que nós respiramos, ar. Porém, fala ar com a letrinha R enrolada. Enrola a língua para falar a letrinha R. Are. Então, você é, you are. Você está, you are. Nós somos, we are. Nós estamos, we are. Eles são, they are. Eles estão, they are. Então, existem apenas 3 verbos to be no presente: are, is e am. O are será conjugado com you, we e they. O is será conjugado com he, she e it.
E o am será conjugado com I. Você é motorista? You are a driver. Você está dirigindo? You are driving. Nós somos professores? We are teachers. Nós estamos ensinando? We are teaching. Eles são meus irmãos. They are my brothers. Eles estão conosco. They are with us. Então, vamos observar em quais frases nós usamos o are e em quais nós usamos o is. Ela está explicando. She is explaining. Você está entendendo. You are understanding. Ele está lendo. He is reading. Nós estamos escrevendo. We are writing. Ele está dormindo. It is sleeping. Eles estão descansando. They are resting. Então, nós usamos o are com o they na última frase, com o we e com o you na primeira frase. Então, nós sempre usaremos o verbo to be are somente com esses três pronomes. You, we e they. E o verbo to be is, nós usaremos apenas com os três pronomes. She na primeira frase, he na terceira frase e na última frase com o it. Então, com it, she e he, nós usaremos o is. Com you, we e they, nós usaremos o are. E o verbo to be is, ele sempre estará, então, com os pronomes he, she, it. E o auxiliar das perguntas does, ele sempre também será usado com os pronomes he, she, it. Vamos observar frases com o is e com o does intercaladas. Então, ela bebe café. Does she drink coffee? Ela está bebendo café. Is she drink coffee? Ele trabalha aqui. Does he work here? Ele está trabalhando aqui. Is he working here? E com o do, nós usaremos os pronomes I, you, we e they. E com o verbo to be are, nós usaremos três desses pronomes. Só não usaremos o am. Aliás, só não usaremos o I, que será peculiar do verbo to be am. Então, vamos observar frases intercaladas com esta questão similar dos pronomes you, we e they, com o do e com o are. Então, você gosta? Do you like? Você está gostando? Are you enjoying? Nós gostamos? Do we like? Nós estamos gostando? Are we enjoying? Eles lembram? Do they remember? Eles estão lembrando? Are they remember? Então, o do e o are têm em comum os verbos you, we e they. Sendo que com o do, nós usaremos também o I. Além desses três, nós usaremos também o I, que é peculiar do verbo to be am. Então, eu estudo, do I study? Eu estou estudando, am I studying? Então, nós finalizamos esta videoaula e muito obrigado pela sua companhia e até mais. See you later!